Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, o nosso objetivo aqui no vídeo de hoje é continuar as nossas discussões sobre segurança, levantando uma questão bem interessante. A pergunta é: o meio ambiente é uma questão de segurança? É um tema de segurança? É uma pergunta muito interessante e muito importante porque ela levanta várias outras questões que a gente não vai conseguir abordar aqui. Como, por exemplo, a segurança ela deve ser pensada apenas no sentido militar, no sentido dos dispositivos de segurança de uso da força do Estado, como forças armadas, polícias ou até mesmo na diplomacia, ou a segurança deve levar em conta também outros aspectos e atuar por meio de outras instituições e outros mecanismos do Estado? Essa é uma pergunta muito importante que tensiona muito dos estudos em segurança internacional, mas é uma discussão que a gente não vai entrar aqui ainda, né? Não, pelo menos não nesse vídeo, porque eu acho que a gente pode aproveitar melhor essa pergunta tratando de uma outra forma, né? Tentando trazer um pouco do que é um tema de segurança, que eu acho interessante porque é um tema, uma questão fundamental e que às vezes a gente não debate e acaba não apresentando. Então, eu quero usar o exemplo do meio ambiente para que a gente possa pensar justamente o que é um tema de segurança, o que são as questões que se apresentam e que acabam influenciando na tomada de decisão por parte dos estados com relação a temas de segurança e acabam influenciando de uma forma ou de outra o próprio sistema internacional. Então vamos lá, o que é um tema de segurança internacional, ou um tema de segurança? Porque aí a gente está meio que nesse caminho entre segurança nacional e segurança internacional, né? Bom, a gente pode falar que, como um todo, um tema é considerado como tema de segurança internacional sempre que ele é percebido pelos países enquanto uma ameaça existencial, algum dos elementos que acabam constituindo esses países, esses estados. Então, pegar aqui primeiro essa primeira definição que a gente usou, né? Então, um tema é um tema de segurança quando ele é percebido pelos países. Então, há uma questão importante de tentar entender como que os países percebem as questões do sistema internacional, as questões de dentro do seu território, ou de outras questões que vão surgindo, porque dependendo da percepção do país, também ele vai entender um tema como um tema de segurança ou um tema que não é de segurança. A gente vai chegar a isso um pouquinho mais para frente. Então, quando é percebido pelos países enquanto uma ameaça existencial, né? E aí surge um conceito muito importante dentro de segurança, que é a noção de ameaça existencial. Ou seja, esse tema, essa questão, ela se torna uma questão de segurança quando os países percebem que ela representa um perigo que pode cessar, né, acabar com a existência desse país ou de alguns dos seus elementos, né? Alguns dos elementos dos países são o povo, território, as instituições políticos sociais. Então, a gente pode pensar que um tema é um tema de segurança quando ele representa esse perigo de acabar com as atividades de um país ou de eliminar ou de trazer problemas muito graves, danos muito graves à continuidade da existência ou do seu povo, ou do seu território, ou do seu governo, das suas instituições e por aí vai. Mas ele também pode ser um tema de segurança quando alguma questão no sistema internacional, principalmente, daí num sentido um pouco mais externo, né, impede esse país de alcançar algum objetivo que ele estabeleceu para si dentro do sistema internacional, né, que ele elenca como algo primordial, ele elenca como algo fundamental para si. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que o 11 de setembro é um bom exemplo para a gente pensar o que é um tema de segurança, porque colocou o terrorismo internacional, o terrorismo transnacional, de uma forma ou de outra, no centro das preocupações securitárias dos Estados Unidos. Ele não era, anteriormente a 11 de setembro, uma das principais preocupações de segurança, ou a principal preocupação de segurança dos Estados Unidos. Mas quando ele colocou em risco a existência do povo, do território, das instituições, por meio dos ataques do 11 de setembro de 2001, é que a gente começa a perceber de uma forma ou de outra que ele vira um tópico de segurança nacional naquele país. E por isso que, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU permitiu que os Estados Unidos invadissem o Afeganistão em 2001, né? Mas não permitiu os Estados Unidos de invadir o Iraque em 2003. Foi uma invasão unilateral dos Estados Unidos e mais alguns países, né?
Por que isso é importante para a gente entender? Porque o Conselho de Segurança entendeu que o 11 de setembro foi um ataque terrorista e que necessitava, assim, o mundo precisava resolver essa questão da Al-Qaeda, né? Então, deu consentimento. Agora, com relação ao Iraque, desde sempre a gente já vinha percebendo que isso era uma intenção dos Estados Unidos de interferir na lógica do Oriente Médio. Sabia-se que havia muito interesse americano pelo petróleo do Iraque, né? Então, já se percebeu que não era uma questão bem de segurança nacional do povo, território, das instituições, mas sim um interesse em tornar um objetivo geopolítico dos Estados Unidos um tema militarizado, que foi o que aconteceu, que a gente consegue perceber, né? Falar que algum tema ou algo se torna matéria de segurança é falar que naquela situação o país vai escolher atuar com medidas de uso da força, como no caso da invasão do Iraque, uma invasão militar, né? Suspensão do direito regular, então eu crio uma situação de exceção e a partir dessa situação de exceção eu vou levar, né, a cabo algumas decisões. A gente pode usar o Guantánamo, né? Aquela base militar da Marinha Americana na ilha de Cuba, onde as pessoas podem ser julgadas, podem ser levadas sem julgamento prévio, sem mandato judicial, sem nenhum tipo de respeito aos direitos individuais, né? Mas também o Estado vai se envolver numa tentativa de eliminar, né, ou ao menos neutralizar algum tipo de ameaça que ele entende que acaba ameaçando o povo, o território, as instituições. Então, é interessante a gente perceber que algo se torna um tema de segurança quando ele entra nesse âmbito da própria existência do Estado, que é um âmbito bem cinzento. A gente fez um vídeo recentemente sobre política, exceção e segurança, que aponta como que essa área é uma área que, por mais que a gente tenha na academia métodos, formas, técnicas de analisar, na verdade é uma área 100% política, né? E sendo uma área 100% política, ela é, portanto, uma área altamente marcada por indecisão, por incerteza e por instrumentalização, né? Bom, então como que algo se torna um tema de segurança? Né? Isso tem a ver com o chamado processo de securitização, ou seja, transformar algum tema, algum tópico em um tema de segurança, em um tema em que o Estado vai usar essas questões. Tem dois autores muito famosos da chamada Escola de Copenhague, que é uma série de teorias e de pesquisas dentro da área de segurança internacional, lideradas principalmente pelo Barry Buzan e pelo Ole Weaver, que desenvolveram uma teoria sua sobre securitização, mas há várias teorias sobre isso. E quando a gente fala de securitização, a gente fala justamente de tornar algo tema de segurança. E é essa a nossa preocupação aqui de tentar entender. O processo de securitização, então, depende de diversos fatores institucionais, sociais, econômicos, né? Cada país vai ter o seu próprio mecanismo, inclusive jurídico, político, né, legal, a sua própria arquitetura legal para transformar algo em um tema de segurança, né? Mas algo muito importante com relação a isso é que esse tema, ele obrigatoriamente ele tem que ser apresentado como uma questão de segurança. Porque vamos pensar aqui, utilizar a força, utilizar os exércitos, utilizar as outras forças armadas, investir tecnologia, investir recursos humanos na área de segurança é algo muito custoso. Então não basta apenas o país apresentar isso como um tema. Ele tem que convencer, ele tem que construir esse tema como uma ameaça e, portanto, ele tem que apresentar essa ameaça como algo fundamental, como algo que justifique todos esses gastos, a suspensão do direito e por aí vai. É nesse sentido que a teoria do Barry Buzan e do Ole Weaver levanta uma questão bem interessante, a figura da audiência. Né? Quem é a audiência? Quem é o grupo de pessoas que é muito relevante dentro dessa perspectiva para a implementação do uso militar de recursos, ou do uso da força, ou da suspensão do direito, né? E essa audiência ela pode ser a população como um todo, pode ser o legislativo ou outros poderes instituídos, pode ser a comunidade internacional, ou seja, há um processo de convencimento pelo discurso de que aquele tema é um tema de segurança. Quando a gente fala lá do Afeganistão e do Iraque, a gente está falando que a comunidade internacional, no primeiro caso, se convenceu de que havia uma ameaça à segurança, enquanto que no segundo caso não estava convencida disso e, portanto, não apoiou. Né? O mais importante aqui é que a gente perceba que o apoio à decisão é fundamental para ela se manter, o apoio a essa política de segurança. Né?
devido aos custos, como eu já falei, mas também às dificuldades do uso de diversos dispositivos de segurança. Então, quando a gente fala, por exemplo, de iniciar uma guerra, isso fica muito claro no caso da Guerra do Vietnã, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, inicialmente há um apoio, mas esse apoio vai se perdendo principalmente quando a guerra vai se mostrando inútil, entre aspas, e o custo em vidas vai sendo muito grande, né? Então, a partir daí, que a gente pode entender o que se torna um tema de segurança e o que não se torna, justamente pensando que não é fácil militarizar as coisas, não é fácil tornar algo de segurança. Se algo é facilmente transformado em tema de segurança, quer dizer que há uma série de outros investimentos discursivos, imagéticos, econômicos, institucionais feitos para que aquilo vire algum tema de segurança, né? E aí a gente chega na questão do meio ambiente, né? Será que o meio ambiente é um tema de segurança? Será que não é? Bom, eu sei que a resposta pode ser anticlimática e eu tendo a fazer isso, né? Às vezes eu levanto algumas questões que não têm muita resposta, né? Mas é justamente porque essas respostas dependem principalmente do tipo de análise que a gente vai realizar. Então, assim, se a gente for pensar, há na sociedade uma discussão muito grande a respeito do meio ambiente, né? E no sistema internacional como um todo, organizações não governamentais, indivíduos e mesmo organizações internacionais, intergovernamentais, tem buscado apresentar a questão ambiental como um todo, ou das mudanças climáticas, como um tema de segurança para toda a humanidade. E aí a gente chega num outro tópico que provavelmente vai ficar assunto para outro vídeo, porque aqui já está ficando extenso esse vídeo, que é a discussão sobre segurança humana, que não é uma discussão derivada da segurança dos estados, e que é muito importante para entender algumas ações, principalmente das organizações internacionais, né? É, mas até esse movimento deriva, claro, né, da concepção, né, de que a própria existência da humanidade está em perigo na sua continuidade devido a essas mudanças climáticas, devido à exploração desenfreada dos recursos da natureza. Mas falar que isso é algo que a gente deveria se preocupar não necessariamente convence ou não necessariamente aponta para que isso já seja um tema de segurança, né? E o esforço das ONGs, dos indivíduos, das organizações internacionais é transformar a consciência dos Estados, a percepção dos Estados, para que isso se torne uma decisão de segurança. Mas a decisão sobre segurança é sempre discricionária do Estado, ou seja, o Estado escolhe politicamente se ele quer ou não transformar alguma coisa em questão de segurança, e muitas das vezes não é nem o Estado, são os governos, né? Então isso significa que não é suficiente falar só que é importante que isso vira um tema de segurança, né? Pois isso ainda está no debate de ideias, ainda está na construção coletiva, né, da sociedade civil e tudo mais. Para se tornar um tema de segurança, é necessária a atuação do Estado naquelas três frentes que a gente apontou ali. A percepção do tema como uma questão de sobrevivência do Estado ou dos seus elementos, de manutenção dessa existência, a possibilidade de uso da força em busca da eliminação dessa ameaça e a percepção do direito, a suspensão, desculpa, do direito regular. Nesse sentido, o que, de uma forma ou de outra, ocorre é aquilo que a gente já percebeu, né, de alguma forma. Os estados falam muito, as organizações internacionais principalmente falam muito, a sociedade pressiona muito, mas eles agem muito pouco nesse sentido. Até porque a questão ambiental parece surgir como uma demanda por nossa segurança futura, só que ao mesmo tempo ela tem muito mais a ver com o próprio funcionamento econômico das sociedades. E é nesse sentido que algumas propostas que andam surgindo, como o novo Pacto Econômico Sustentável, chamado Green New Deal, na Europa e nos Estados Unidos, dá uma ênfase de que se a gente não mudar a economia, a nossa segurança como coletividade e como individualidade vai estar em risco. É aí que a gente começa a ver essa apresentação. Nós temos, claro, o uso de várias forças armadas em questões derivadas de situações ambientais, como principalmente queimadas na Europa, aqui no Brasil, a gente enxerga isso, mas me parece que, com exceção de alguns países insulares, como Vanuatu, como Palau, que já têm levantado isso como uma questão de segurança, porque, claro, se são países, são pequenas ilhas, né, e caso haja realmente a elevação do nível do mar, esses países que têm pontos mais altos do seu território, com 5, 7 metros acima do nível do mar, vão perder território, vão ter dificuldades com a sua população e com as suas instituições. Mas me parece que, por enquanto, isso não está sendo trabalhado pelos estados no tema de segurança. Tá? Então, se vocês
tiveram alguma dúvida desse vídeo, tem alguma sugestão, alguma dica, alguma questão que ficou aí que vocês querem que seja abordado, por favor, coloquem aqui nos comentários. A gente está aproveitando muito das ideias que vocês vão lançando para a gente colocar aqui os vídeos. Não se esqueva de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos e mais conteúdo dessa área, assim como compartilhar esse vídeo e apertar o sininho para receber notificação. Tá bom, gente? Muito obrigado e até depois.